Hebreus 12, do 14 ao 17 apenas. Livro aos Hebreus, capítulo 12, vou ler do 14 ao 17. Aqui tem um título: a exortação, a paz e a pureza. Eu leio assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por o repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vamos orar. Deus justo, nós agradecemos ao Senhor por tudo que já foi realizado nesta noite, pelos cânticos entoados, palavra lida, e agora, diante dessa pequena porção, qual vai ser explanada, esconde o teu filho atrás da cruz de Cristo, para que somente Cristo, e tão somente Cristo, seja glorificado nesta noite. Apresenta ao Senhor cada vida que aqui se encontra. O Senhor conhece cada um. O Senhor sabe, só o Senhor sabe o que está passando em cada coração aqui presente, as dificuldades que cada um está sofrendo, as necessidades que cada um tem. No que tange a necessidade espiritual, rogamos ao Senhor que nesta noite essa vida seja suprida para a glória e para o louvor do teu nome. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós temos o tema, que é o tema anual da igreja, que é Unidos Subiremos. Nesse tema anual da igreja Unidos Subiremos, nós temos como uma divisa justamente esse verso 14, primeiro livro: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Qual é o propósito, qual a intenção desse tema? É justamente preparar a igreja em todos os aspectos necessários desde o ponto de vista espiritual, para estar apta para encontrar com o Senhor, para poder estar em harmonia uns com os outros, pois essas duas prerrogativas propostas aqui no texto, elas são de uma relevância muito grande, e essa relevância ela precisa estar sendo avultada em nossas mentes, principalmente pela exortativa aqui dada pela palavra, como prerrogativa para encontrarmos ou para vermos o nosso Deus. O autor aos Hebreus, quando ele chega aqui nessa parte, e que na próxima oportunidade estaremos entrando, melhor colocando, no clímax desta epístola aos Hebreus, que é do verso 18 ao verso 29, mas até chegar ao clímax, ele, do capítulo 11 para cá, ele começou a discorrer o que é fundamental para permanecermos firmes, exalando o perfume de Cristo, desfrutando dessa paz e dessa santificação. Lembram-se que até aqui nós trouxemos a proposta do autor, que era provar e mostrar a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. E nesta proposta do autor, ele mostra no finalzinho do capítulo 10 duas coisas também interessantes que nós não podemos deixar e nem abandonar,
que a confiança, como aqui eu expliquei, confiança é alimentada pelas experiências passadas, e a fé é uma projeção, é uma realização do futuro no presente. É aquilo que Deus tem reservado para você amanhã, e que você já possa desfrutar hoje. Não ficar nessa ilusão: vou ter a presença, vou gozar a presença de Deus, eu vou sentir a paz, eu vou ser santificado quando eu estiver lá. Não. A fé nos leva a pensar nessa glória que não conseguimos mensurar que tipo de glória é essa. Nem Paulo, quando esteve lá, quando teve a visão, quando foi ao terceiro céu, ele conseguiu mensurar, porque palavras ineditas, ele diz, é o que ele viu lá. Então é isso que está separado para nós, e a fé faz com que creamos nessa glória, a ponto de vivermos o presente, sendo alimentada a nossa confiança pelas experiências vividas. E essa experiência vivida aponta justamente para avançarmos com fé o que está proposto conforme o capítulo 12, que é que nós estamos. E no primeiro verso ele fala que a carreira que está proposta por quem? Por Deus. Daí a razão dessa primeira palavra, seguir. O fato do autor fala aqui seguir, e aqui ele traz a paz e a santificação. Ela evoca justamente a metáfora usada aqui por ele, que é o atleta que está na pista para correr. E a recomendação no capítulo 12, logo nas iniciais, o atleta ele precisa tirar todo o embaraço, tudo aquilo que impede o seu deslocar, o seu desenvolvimento, não só o embaraço, como também o peso. Lógico, aludindo aqui a vida espiritual. A nossa vida espiritual é uma caminhada, e essa caminhada eu tenho ensinado aqui ao longo principalmente desse livro, mas no estudo do tabernáculo, que o caminho de Deus é o caminho de santidade, é o caminho dessa busca, desse aperfeiçoamento da santidade. E dentro dessa perspectiva de que nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos prosseguir, na última quinta-feira eu trouxe aqui o nosso culto de ceia, do verso 10 ao verso 13, algo muito interessante. Primeiro, que a disciplina, as correções de Deus, elas só se aplicam nos filhos de Deus. Então, se Deus te corrige, você deve levantar as mãos para os céus e agradecer: obrigado, Senhor, porque o Senhor está me corrigindo. Não ficar emburrado como nós comumente ficávamos quando nossos pais nos corrigiam, ou quando você fica emburrado quando o pastor corrige, ou quando o seu pai ainda corrige, ou quando qualquer outra pessoa corrige. Porque a correção, como o próprio texto que fala, a correção ela não produz no primeiro momento alegria, mas tristeza. E essa é a intenção, provocar tristeza, porque a Bíblia também nos ensina que a tristeza, segundo Deus, leva-nos ao arrependimento. Entendeu? A tristeza, segundo Deus, leva-nos ao arrependimento, diferentemente de remorso. Lembra de Judas? Judas, ele ficou triste, mas cheio de remorso, diferente de Pedro. Pedro ficou triste, mas Pedro se arrependeu. Judas não se arrependeu. Judas foi e se enfocou. São tipos de tristezas diferentes: a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. Segundo o mundo leva à morte, segundo Deus leva ao arrependimento. Daí ele encerra para entendimento aqui, falando assim: fazei caminhos retos para os pés. Se ele faz e evoca isso aqui da metáfora do atleta, que tem que fazer a sua caminhada reta, e dentro da proposta aqui de Deus, que é fazermos participante
da sua santidade, e essa busca dessa santidade é justamente um caminho linear, sem empecilho, não pode ter empecilho, não pode ter barreiras. Aí ele chega aqui e fala, e declama: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A pergunta é, por que o autor ele está fazendo essa conclamação aqui, e para quem que ele está conclamando aqui? Ele está fazendo essa conclamação justamente para uma comunidade cristã, judeus, os hebreus, né, que estavam retrocedendo, estavam voltando. Lembra que eu falei aqui na quinta-feira? Antes eu falei da fé que retrocede, e no finalzinho do capítulo 10, o autor fala assim: nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E nossa caminhada, como ela é regida por essa fé, ela deve ser regida, e a nossa caminhada deve ser como, digo? Deve ser com cabeça erguida, que é o que evoca no verso 1, né? Que nós estamos rodeados, no verso 2, desculpe, depois que no verso 1 ele diz que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas. Qual deve ser a nossa atitude? Devemos andar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, se a nossa carreira cristã é andarmos com o nosso olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo, isto evoca também que a nossa vida deve demonstrar pisadas com firmezas, né? Não com dúvidas, não com inseguras, como ele fala aqui no verso 12, né? Diante da exortativa de que nós somos chamados, né, e somos disciplinados por conta da santidade pela qual nós somos chamados, ele fala: precisamos restabelecer as nossas mãos decaídas e os nossos joelhos trôpegos. E aqui eu falei que é isso, é justamente um estado de total desânimo. É um atleta que não tem mais força, é um atleta que não consegue mais ficar firme, mas já está se entregando, dobrando as suas pernas, não consegue nem levantar a mão. E aqui trazendo para a vida espiritual, ele está dizendo que a vida espiritual nossa, enquanto aqui estivermos, se nós estamos olhando para Cristo, o autor e consumador da fé, devemos prosseguir sem murmúria, porque joelhos trôpegos e mãos decaídas evoca justamente uma vida cheia de desânimo, e vida cheia de desânimo são vidas com muitas murmúrias, com muitas reclamações, com muitas queixas, com desculpas de A ou de B. Não vou mais para a igreja porque Cenice olhou atravessada para mim. Não vou mais para a igreja porque o irmão Elias, ele falou que não vai mais cantar e falou com raiva comigo. Não vou mais para a igreja porque o pastor não sabe pregar. Não vou. Então são desculpas que às vezes nós ouvimos no dia a dia. Isso é a característica de quem está praticamente se entregando ao desânimo que foi aplacado sobre a sua vida, justamente porque não está olhando para o autor, para o consumador da fé, que é Jesus Cristo. Lembra-se o que aconteceu com Pedro? Pedro, enquanto estava olhando para Cristo, ele estava olhando e pisando em águas como se fosse terra firme, mas no que ele passou a observar o que estava acontecendo ao seu redor, ele começou a afundar. Então nossa vida é dentro dessa perspectiva. No que tange às reclamações, no que tange às queixas, é o que o autor aqui está falando. Essa paz e essa santificação com todos, isto evoca justamente o estilo de vida que
esses irmãos da comunidade de Curã estavam vivendo. Eles se achavam seletivos, se achavam exclusivos, né? E diante disto, só elogios para os da comunidade dele. Qualquer outro era herege, qualquer outro não servia, porque não sabia ensinar. E não sabendo eles que eles estavam voltando, eles estavam retrocedendo, e vida cristã não retrocede, vida cristã não volta, mas vida cristã avança, ela prossegue, ela caminha. E é interessante que esse avançar sem murmúria, não é o caso deles aqui. Então, eles estavam tão retrocedendo que perderam a essência do Evangelho, estavam agora resgatando o culto a anjos, estavam resgatando a superioridade, resgatando não, porque o culto ao anjo, alguns judeus até praticavam isso, que foi o caso aqui da comunidade de Curã, e estavam defendendo que os anjos, Josué, Moisés e outros eram superiores a Jesus Cristo. E diante dessa heresia que foi aplacada sobre essa comunidade de Curã, então eles estavam andando cheio de queixas, cheio de reclamações. E quem anda assim não tem condição de desfrutar desta paz que o autor aqui está falando. Seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos, primeiro você precisa entender que não é você primeiro sentir a paz de quem está trazendo, é você primeiro evidenciar, emanar, exalar essa paz aqui proposta. E quando nós andamos nessa paz, é um andar firme em que, ainda que ao nosso redor a guerra está acontecendo, mas a paz que nós desfrutamos, que não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que Cristo dá, conforme o Evangelho de João capítulo 14, que deixo-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. E ele fala aí, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É esta paz que nós precisamos, viver de tal modo, e que, olhando para as Escrituras, quando nós vivemos essa paz, ela fala o seguinte: 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É justamente no sentido de a paz que nós precisamos viver. Nada nesse mundo faz com que eu tire, porque a paz proveniente de Jesus Cristo, é Ele que nos dá. E dentro dessa perspectiva, a exortativa aqui para a comunidade de Curã vocês precisam olhar para Jesus Cristo, que é o que oferece essa paz, e passar a viver essa paz, passar a viver essa santificação, porque são prerrogativas essenciais, necessárias e imprescindíveis para encontrar com o Senhor. Voltar-se para Deus com plena fé. Olha só o que fala interessante aqui no capítulo 10, 14, quando é que eu preguei o verso 14, o verso 22 apenas. Olha o que fala aqui no verso 14: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então o nosso processo de santificação é um processo em que você hoje atinge um estágio salvação, em que a salvação ela pode progredir no sentido de desenvolvimento, não de você ficar dorme salvo, acorda perdido, não nesse sentido. Salvação não se perde, os eleitos e os selados não perdem salvação, mas a salvação ela é para ser desenvolvida, conforme a palavra de Deus aqui em Filipenses 2,12, olha só: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém
muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, o que Paulo está aqui falando para, o autor, que eu creio que foi Paulo, mas como não tem essa confirmação, o autor aos Hebreus, falando aqui para essa comunidade de Corã, é que eles precisam encontrar esse Jesus Cristo, que é o que nos dá a verdadeira paz, que é o que nos dá a verdadeira condição para a santificação, porque Ele morreu e foi um único sacrifício para sempre, para buscarmos essa santificação proposta conforme 10:14, que para sempre, quando estão sendo aperfeiçoados, para sempre, os que estão sendo santificados. Então, a santificação é a busca, é um processo em que cada um de nós precisamos exercer. Então, aceitar Jesus Cristo, aí no verso 22, como ia lendo, olha o que fala: aceitar Jesus Cristo e aproximar e entrar nesse caminho de santidade, aproximarmos nessa condição aqui. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. É nessa perspectiva, é nessa condição que nós precisamos servir ao Senhor, que você precisa servir ao Senhor, se aproximar dele com sincero coração, plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água. Quando atingimos esse estágio, quando atingimos esta condição, aí nós vamos estar aptos para podermos desfrutar dessa paz e santificação uns com os outros. Estava ouvindo alguns pregadores e muitos YouTubers em especial, que a gente bem ouve, são muitas reclamações, um espetando o outro, cada um senta na sua razão e começa a fazer os espetamentos, um nos outros, no sentido de achando que é ele que tem a razão. Quando nós fugimos da palavra, dá lugar a essas reclamações, ou então a esta condição de sentar em cima da razão e dizer: a minha igreja é melhor, ou eu sou mais crente do que todos, a nossa igreja é a única verdadeira. Isto é engodo. Não existe igreja perfeita. Aqui tem muitos defeitos, porque se reúnem aqui pecadores. Nós somos pecadores, como em todas as igrejas. Muitos defeitos, por quê? Porque ali também se reúnem pecadores. Agora, nós como pecadores que estamos trilhando nesse caminho, buscando esse aperfeiçoamento na santidade, passamos, ao invés de buscarmos isso, a apontar para um para outro, reclamar de um de outro, reclamar de pastor A, de pastor B, reclamar de igreja A e de igreja B. Aí eu te pergunto: o Espírito Santo vai falar? Como que vai falar? Não fala. É uma vida totalmente distante, que aqui ele traz, o autor traz essa comunidade de Corã, e Deus, o Espírito Santo, inspirou o autor a escrever. Lógico que ela se aplica a nós também, porque o que nós estamos vendo aqui na comunidade de Corã é o que nós também vemos nos dias atuais. Quantas igrejas falam aí que ela é a única verdadeira? Nós somos hereges, nós somos os apóstatas. Quantas? E esses que andam reclamando da murmuração, eu recomendo a tantos quantos tem esse ato, da murmúria. A murmúria foi o pior pecado do povo judeu na travessia do deserto. Quem reclama é porque não sabe servir a Deus. E eu vou trazer em outra oportunidade um texto que eu vou lhes mostrar que a gratidão é a chave da sua fé ser contemplada. A
gratidão é a chave da sua fé ser contemplada por Deus. Até diante das lutas. Vanessa tem um hábito de falar comigo: amor, o arroz acabou. Como é que eu falo? Graças a Deus. A carne acabou. Graças a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. A gente só sabe da graça quando a despensa está cheia, quando o carro está tudo perfeito, funcionando. A quebra, aí começa a reclamar: carro velho, miserável, essa vida miserável, meu dinheiro não dá nem para comprar uma carne, não posso nem comprar um feijão. É assim que Deus abençoar? Nós não temos motivos para reclamações, porque nós temos o autor e consumador da nossa fé em nós, através da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Nós temos sim motivos, mesmo diante das batalhas. Tem um texto, não me recordo agora qual o texto, diante da batalha, em que o que o rei fez? Colocou, quando eu vi isso, eu até lembrei da turma da música aqui, né? O que ele fez? Colocou a turma da música na frente de batalha, e eles foram na frente tocando, cantando, dando glória a Deus. O inimigo era muito superior ao povo judeu, muito superior, e ele, diante da batalha, o exército atrás. Olha só como a coisa de Deus é contrária à forma como as estratégias do mundo. O exército atrás, e à frente o rei colocou a banda musical do exército de Israel, e estava lá o que? Na frente, os músicos cantando, tocando, vibrando, dando glória a Deus. E quando assim eles fizeram, o que aconteceu? Vou trazer esse texto depois, não me recordo agora qual o texto. O que aconteceu? Não precisou nem os judeus ir para a luta, porque Deus lutou pelos judeus, porque a Bíblia fala que o Senhor é a nossa guerra. É assim. Quando nós agradecemos, ou seja, diante da batalha em que o inimigo era superior, Israel não, vamos louvar a Deus, vamos botar no batalhão de frente aí a equipe de louvor. Acho que a gente passa a fazer isso agora, né? Botar na linha de frente a equipe de louvor. Vamos subir ali o Bruno Bacelar, vamos subir ali as pedrinhas, vamos botar na frente aí a equipe de louvor, e aplacando, porque o louvor alegra o coração de Deus. O louvor alegra o coração de Deus. E nesse momento, Deus não deixou nem os judeus participar dessa luta. O próprio Deus lutou e venceu. Dando sequência aqui, o que ele fala? Atentando diligentemente. Lógico, isso aqui é uma coisa lógica, Quem anda reclamando, né? Reclama de fulano que vestiu roupa assim, roupa assado, reclama de fulano que não está contribuindo, reclama de pastor, reclama de igreja. Lógico, qual a tendência dele? Ficar devedor ao irmão. Olha só o que o texto fala: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Primeiro aqui, que nós precisamos entender, esses aqui eu já disse os irmãos em outra oportunidade, é um dos versículos que mais me chama a atenção. É o medo que eu tenho de de evitar, a palavra não era essa, de evitar que meu irmão seja abençoado, seja agraciado. É o que o texto fala, atentando diligentemente nisso, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Ninguém deve privar a graça de Deus para o seu próximo. E muitos, infelizmente, estão privando. Por quê? Porque quando nós mudamos a ordem do que é cultuar a Deus, e quando nós tentamos nossa razão de que cultuar a Deus eu só vou para a igreja quando estou sentindo bem, eu só vou para a igreja a hora que eu quero, quando eu quero, como eu quero, eu vou para a igreja buscar a bênção.
Isso é ilógico, é antibíblico. Vir para a igreja buscar bênção é antibíblico, isso não é bíblico. Estou falando para crente. Crente não pode pensar assim. Já disse em outra oportunidade, por quê? Nós somos abençoados. Olha o que fala lá em Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai que vos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então nós já somos abençoados, e quem é abençoado não pode, em hipótese alguma, privar o seu irmão da graça de Deus. Não podem, em hipótese alguma, privar o seu irmão do amor de Deus. Não podem privar o seu irmão, em hipótese alguma, dessa misericórdia de Deus. Então, o fato de vir à casa de Deus é com essa mentalidade: eu fui abençoado com toda a sorte de bênção das regiões celestiais, então eu não posso correr atrás da bênção. A bênção vem a mim a partir do momento que eu uso essa lógica: amar, dar primeiro, que é melhor dar do que receber. Então aprenda a abençoar primeiro, aprenda a ser um emanador da graça de Deus para o seu irmão. Quando assim você faz, a Bíblia fala que a bênção ela vem correndo atrás de você. Quer ter uma vida abençoada, familiar, uma vida conjugal abençoada, trabalho abençoado, quer ter uma vida das realizações pessoais abençoada? Pensa assim: primeiro você tem que ser bênção. Igreja é isso. Igreja se reúne no sentido de um abençoar o outro, um abençoando o outro, um confortando o outro, um animando o outro. Não podem, como aqui eu disse outro dia, jamais. E essa palavra é a palavra até de não Russell Shedd, mas Carlos Spurgeon, né? Vir para a igreja parecendo uma congregação de moribundos sentados, querendo bênção. Se nós vimos uma igreja desse sentido, nós vamos sair pior do que entramos, amados. Não podemos ir para a igreja moribundos. Quem vem para a igreja moribundo, quem não conhece a Cristo. E quando a igreja aqui exala e vive essa coinonia, e vive esta ordem de primeiro dar, depois receber, aqui quando nós recebemos visitantes, ele sente isto, ele vê, percebe no seu coração esse algo diferente, essa coinonia diferente. Automaticamente ele é tocado pelo Espírito Santo. Venha fazer parte desta comunidade, desta comunhão. Por que as igrejas agora não tem mais visitantes? Não temos mais aquele prazer de ter um momento de apelo, as pessoas virem à frente se converter. Será é o clima do momento? Quando eu falo clima, não quente frio, mas o clima letárgico que está tomando conta do mundo, todo mundo? Ou será que o problema está na nossa comunidade, na nossa igreja, em que a igreja de moribundos e que só querem vir aqui buscar bênção? Consequentemente, nós não estamos aptos para abençoar, principalmente aqueles que necessitam de conhecer Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de sua vida. Nós precisamos entender isso. A nossa vida aqui não faz sentido se nós não falarmos de Jesus Cristo para tantos quantos precisam e necessitam. A igreja é uma agência proclamadora do Evangelho de Cristo. Nós temos ali a congregação, em que eu louvo a Deus por essa congregação. A congregação me faz resgatar os meus momentos da minha igreja mãe, quando percebia e via aquele momento das pessoas com sede do Evangelho, pessoas se convertendo, pessoas querendo mais, aprender mais do Evangelho. A congregação, quando ela estou em especial, eu recomendo, quem não está indo, procure ir, vá, porque lá eu tenho certeza que Deus vai despertar em você
algo interessante no ponto de vista do evangelizar, do viver o evangelho acima de tudo. Então, não seja faltoso com o seu irmão, meu amado. Não seja faltoso e não seleciona quem você deve abençoar, porque selecionar quem você deve abençoar também não é de Deus, isso é de Satanás. Ser bênção independentemente de cor ou raça ou poder aquisitivo. É você ser bênção e ponto. Não, eu tenho. Aí fica aquela bênção ali, daquela panela fechada, e essa bênção da panela fechada é uma bênção que exclui, não uma bênção que inclui. Não, nosso grupo aqui está fechado, não precisa mais mexer aqui. Aqui eu não estou sendo faltoso com ninguém. Eu estou abençoando João, eu estou abençoando Maria, eu estou abençoando Joaquim, eu estou abençoando José. Não é José? Eu também estou abençoando. Aí vem o Eliseu doido para entrar aqui também e receber essa bênção. Não, aqui não tem mais espaço, não tem mais espaço. Sendo faltoso com Eliseu. Não é assim? Assim que estava acontecendo na igreja de Corã. Estava tão fechadinha lá no seu canto, se afastou até da cidade. Nós somos os escolhidos, somos a seleção de Deus, não tem outro, só nós. Você não, sai fora. Quantas cotoveladas você tem dado ao seu irmão? Quantas cotoveladas eu não recebi? Desde quando comecei a trabalhar na liderança, com a juventude em especial, eu sempre falo desse tipo: eu sou exímio quebra-panela. Eu gosto de quebrar panela. Não sei se os irmãos notam, é uma coisa minha, não é de agora. Antes mesmo de chegar, de ser pastor, eu não sei chegar em onde está a igreja, né? A igreja em especial, a nossa igreja, essa igreja remanescente, independentemente de onde está lá a igreja. Então, se tem lá as mesas assim, eu não sei ficar sentado na mesa, eu não seleciono. A Vanessa pira porque eu não fico do lado dela, porque o meu prazer é chegar no irmão Elias, no pastor Elias, ni Vans, ni Gabriel, ni Beto, ni Aninha, ni Sara, ni Silvio, ir falar com todo mundo. Sento um pouco, tomo um pouco, é café, é água, não importa, tomo ali, vou para outro lugar, assim, porque eu não tenho mesa seletiva. A minha mesa é onde você está, a minha alegria é onde você está. Essa é a minha alegria. Eu sempre joguei bola, mas nunca tive prazer maior de jogar bola quando com o pessoal da minha igreja. Nunca tive prazer maior do que esse. Família. Sinto família. Dando sequência aqui. Consequentemente, quando assim age, o que acontece? Aí fala, algumas vai crescendo o quê? Raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, é a pergunta que eu faço: eu estou contaminando com bênção ou contaminando com amargura? A pergunta que eu devo estar fazendo no meu dia a dia se aplica a mim, evidentemente. Pastores criticam um ao outro. Aí, se eu não tomar cuidado, eu entro na onda dos pastores e começo a criticar um ao outro, achando que eu sou bambambam. Não sou nada. A minha expectativa é não ser um dos piores, ou pior, mas também não ser um dos piores, e não tenho expectativa de ser o melhor, mas simplesmente ser servo de Deus, simplesmente isso. Mas criticam assim, e isso pode estar disseminando essa raiz de amargura. Olha o exemplo que ele traz aqui, e assim eu quero concluir. Ele traz aqui o exemplo de Esaú. Ele fala aqui no verso 16 e 17: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. O que aconteceu com Esaú? E isso aqui, você precisa entender melhor isso aqui e levar isso, e não esquecer e pensar, dormir e pensar. Pois sabeis também que posteriormente ele vendeu a primogenitura para o seu irmão Jacó, né? E posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Ele foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento.
embora com lágrimas o tivesse buscado. Eu vou resumir aqui essa vida de Esaú. O que aconteceu? Esaú e Jacó, um filho tipo assim, mimado pela mãe, e Esaú era o filho predileto do pai, Isaac. Jacó, ele era liso, não tinha pelo no corpo. Já o Esaú, cheio de cabelo, né? Bem peludo. Jacó era aquele mais de caça, o Esaú da caça, né? Gostava muito de caçar e, consequentemente, o pai gostava disso. O que aconteceu? Um dia ele chegou desfalecido, muito cansado, exausto, desanimado. E aí, Esaú, que era um expert, né, um Abimael não está aqui, está na congregação, né? Um Abimael da vida na cozinha, e estava lá um cozido, né? Cozinhado, né? Um cozido cheiroso, vermelho e tudo. E aí o Esaú chega: eu não aguento mais, eu não vou ter tempo para preparar não, me dá do teu cozinhado. Aí o que Jacó faz? Te dou. Jacó, não é à toa que o nome Jacó é usurpador, né? Enganador. Por isso que Deus mudou o nome dele para Israel, né? Aí o Jacó: eu te dou, mas me dá o direito de primogenitura. Os dois são gêmeos, você se lembra, né? Mas Esaú saiu primeiro e Jacó saiu como? Sentado no calcanhar de Esaú, né? E ali ele pediu o direito de primogenitura. Aí Esaú: para que eu quero isso? Eu estou perto de morrer. Tá, mas eu quero comer, eu quero essa sopa gostosa aí. Ou seja, ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de sopa. Aí aconteceu lá, né? Muitos anos atrás. Tem relevância não? Tem. Se está registrado na Bíblia, tem relevância. Não só para o povo judeu, mas para nós hoje em especial. Nada está registrado na Bíblia por acaso, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Não é um livro de história, não é um gibi, não é um jornal. Ela é a palavra de Deus. Se isso está registrado, tem relevância. E qual é a relevância? O que aconteceu? Primeiro, o que aconteceu com Esaú? Lá no finalzinho, Isaac já quase morrendo, chama Esaú: olha, você é o meu primogênito, eu vou te dar a bênção, mas faz aquele cozido que você sabe fazer nas suas casas, que eu vou te abençoar. Rebeca ouviu isso, o que ela fez? Jacó, não vamos deixar Esaú fazer isso não. Eu quero que você seja abençoado. Então preparou Jacó, colocou pelo de cabrito, né, nas mãos dele, no pescoço dele, jogou o perfume de Esaú, vestiu as vestimentas de Esaú, jogou o perfume de Esaú, fez um cozinhado do jeito que ela já sabia, né, que era de Esaú, do jeito que falou: vá lá e pede a bênção ao seu pai. O Jacó já não chegava mais, de idoso que era, só sentia cheiro, né? E ali ele chega: meu pai, levanta para comer. Quem é? Sou eu, Esaú. Aí, bom, a voz é de Jacó. Depois que apalpou, cheirou. A voz é de Esaú, mas o cheiro, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Tudo bem, comeu e aí abençoou, né? Abençoou Esaú. Deixa eu ver esse texto aqui, meu Deus. Gênesis 20, alguma coisa, né? Gênesis. Só para fechar, Gênesis 25. Olha só, interessante, da bênção de Esaú e a bênção de Jacó. Aí ele abençoou Jacó, dando a Jacó fuga de Jacó. É isso. O verso, capítulo 27. O verso 28 e 29, ele dá a bênção a Jacó. Fala assim: Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e do mosto. E sirva os povos, nações te reverenciem, sê Senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Ou seja, ele sendo o Senhor do seu irmão. E aí Esaú chega e começou aquela ladainha: mas eu sou tudo. Mas o que aconteceu? Esaú, desculpa, quando ele chegou diante de Jacó e que ele percebeu que Isaac já tinha abençoado Jacó, ele começou a clamar: não, quero ser abençoado também, quero ser.
não tem mais, mas não sobrou nem um pouquinho. Olha só a bênção que Jacó reservou para ele. Então respondeu Isaac, não Jacó, desculpa, Isaac, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, ou seja, em lugares secos e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás o teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Quem é esse Esaú hoje? Edom. Por sinal, o nome Esaú tem significado Edom, porque é vermelho. Edom quer dizer vermelho, entendeu? Edom quer dizer vermelho. São justamente os inimigos de Israel. Então é briga de irmão ali, que a gente vê na Palestina ali, Esaú e Jacó. E Jacó, Esaú, quando ele chegou diante do pai e que ele viu que Isaac tinha abençoado Jacó, ele quer também ser abençoado. O que aconteceu? Em momento algum ele reconheceu que, embora reconheceu, mas em momento nenhum ele se arrependeu. Me arrependo de ter vendido meu direito de primogenitura para o meu irmão Jacó. Então, o que isso nos ensina? Esaú, ele chegou diante do seu pai Isaac, queria o direito da bênção, mas ele tinha vendido. É uma coisa que você fala assim, mas ele só vendeu o direito por uma sua. Se está aqui registrado, porque tem relevância bíblica e tem relevância nos dias atuais. Ele inverteu, ele trocou, era dele. E com isso, ele não reconheceu o seu pecado. Embora ele chorou diante do pai, ele clamou diante do pai, mas não houve arrependimento no coração de Esaú. Não houve arrependimento. Então, não é o chorar, não é o esbravejar, não é o deitar no chão, pedindo por misericórdia, pedindo por salvação. O que aconteceu com os que entraram depois que Deus fechou a arca de Noé? Eles não tentaram entrar não? Clamando, Noé, a porra, está batendo e tudo. Eles tiveram oportunidade, mas naquele momento estavam sendo rejeitados, porque eles não reconheceram e não se arrependeram. Esaú, do mesmo jeito. Esaú, ele não se arrependeu por ter trocado seu direito de primogenitura com o seu irmão Jacó, desculpe. E isto tem relevâncias atuais para a nossa vida, como aplicar. Às vezes nós endurecemos nossos corações. Às vezes nós até choramos diante de alguma situação, mas o coração endurecido não se arrepende. Perdão de pecado só se alcança diante do arrependimento. Judas não se arrependeu, mas foi levado pelo remorso e suicidou. Pedro se arrependeu. Então o arrependimento ele é fundamental para o resgate de uma vida de paz e santidade diante de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ensine a sermos humildes, a sermos simples, diante desse contexto que nós estamos vivendo, em que muitos estão abandonando as igrejas, muitos estão trocando de roupas, coisa desse tipo. Mas lembre-se, Deus tem um propósito na sua vida. Deus não te colocou aqui por acaso, e Deus não te colocou aqui para simplesmente sentar no banco e ouvir. Você é servo, você é crente em Cristo Jesus. Ele te colocou primeiramente trouxe nessa noite em especial, primeiramente para adorar a Deus, e consequentemente ser bênção na vida do próximo, na vida do irmão. Cumpre o propósito pelo qual Deus te chamou. Você tem um chamado, como eu tenho um chamado, todos nós temos um chamado. Pergunte para Deus, Senhor, qual o meu chamado? Deus não quer que ninguém fique simplesmente cumprindo ritual, liturgia de culto. Isso
Isso é religiosidade. Ele não quer religiosidade, ele quer vida no altar. Vir à igreja não vai receber perdão de pecados, como ouvi essa semana. Eu vou para a igreja para que meus pecados, pelo menos boa parte dos pecados sejam perdoados. Falei assim, quem diz que ir para a igreja pecados são perdoados? Quem perdoa pecados é Jesus Cristo. Igreja reúne para adorar, igreja se reúne para glorificar a Deus, para abençoar um ao outro, não para perdoar, para alcançar perdão de pecados. Nós já obtivemos isto, perdão de pecados, mas precisamos agora praticar a paz uns com os outros, a santificação uns com os outros, porque são prerrogativas necessárias para encontrarmos com o nosso Senhor, nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos ensine a prosseguirmos nesta caminhada, avançando em fé. Vamos ficar em pé.